Quilômetro. O título da nossa mesa é Arranjos de Gestão para a Produção de Redes de Cuidado. Eu gostaria de chamar a Débora Bertucci, de São Bernardo do Campo, e Rosana Baduri, que vem da Secretaria de Participação de Londrina. E também aqui, como debatedora da nossa mesa, a professora Laura Macruz Kauerberger, que vem da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Pessoal, só reforçando aí, nós tivemos uma série de situações difíceis ali no campus, com roubos, etc. Então, a gente está com um sistema de segurança no campus essa semana que está exigindo crachá ou documentação para entrar no campus. Isso é uma coisa bem recente, a gente está ainda se adaptando, então a gente vai reforçar o pedido que vocês levem o crachá ou levem o documento, porque tem criado situações bem complicadas ali. Então, como as rodas de conversa vão ser lá na unidade de Jardim, a gente está pedindo para vocês lembrarem disso, tá? Para não dar muita confusão. Bem, nós vamos dar início, então. A Rosana vai começar fazendo a apresentação dela, e depois a gente vai ter a Débora, e a Laura vai ajudar a gente a conversar aqui. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês uma experiência em Londrina e que resultou do meu trabalho de tese, de doutorado, para fazer uma parte dessa discussão que a gente tentou discutir a questão da gestão municipal, considerando a multiplicidade da vida e do cuidado e questão da gestão a partir dessa ideia. Então, eu queria pedir para colocar o slide, porque eu inverteu esse apoio da mensagem. A gente, nessa história que eu estou contando, que eu vou contar agora, a gente partiu da vivência, de experiência de um conjunto de trabalhadores da Rede Municipal de Saúde de Londrina, pensando que todos faziam gestão e que se a gente não trabalhasse no fortalecimento dessa ideia, nas tomadas de decisões, no que fazer no cotidiano, eu acho que a gente vai fazer um bom vínculo com essa discussão anterior, seria muito difícil a gente pensar num novo jeito de organizar o serviço de saúde para a produção do cuidado. Considerando que no trabalho em saúde a gente tem uma intensa disputa no cotidiano e cada um dentro dos seus espaços aí de autonomia, de flexibilidade, ele defende aquelas coisas que ele acredita, defende seus projetos, os valores, e é nesse espaço de disputa que a gente vai produzindo o cuidado em saúde no cotidiano do SUS. E na possibilidade da gente indagar esse cotidiano, conversar com esse cotidiano, de se potencializar essas disputas, é que a gente vai fazendo a gestão do cuidado e a gestão do serviço de saúde. Tá? Tradicionalmente, a gente sempre pensa a gestão como aquelas pessoas que estão no nível central, que se relacionam com os trabalhadores. A gente vai ficar em pé, tá? É difícil ficar paradinho, porque se relacionam com os trabalhadores por meio das normas, então utilizam grande parte do seu tempo produzindo essas normas que restringem, na tentativa de restringir esse espaço de
de formas de poder fazer, né, naquilo, de acordo com aquilo que acredita do que é o melhor jeito de fazer. Então, a gente cria muitos protocolos, cria muitas normas, com desejo de ter um controle sobre o cotidiano, tentando criar redes a partir de redes de serviços, não de redes de conexões e de pessoas, tendo fluxos pré-determinados. Então, isso no modo tradicional de se pensar a gestão. E o conflito, nesses momentos, é visto sempre como uma falha, como um erro. E a hierarquia passa a ser muito forte nesses processos. Então, era uma constatação, né, de que isso é muito presente no nosso cotidiano e que é muito esperado isso pelas pessoas, as normas, o controle, a hierarquia. E a discussão desse arranjo partiu de uma forte aposta, né, pode mudar, de que essas normas todas desafiavam o cotidiano e que era das pessoas e que dessa forma não conseguiria se produzir outras formas de produção do cuidado em saúde. E acreditando nas singularidades que são possíveis ser criadas a partir dessas potencialidades que se cria nas relações, nas conexões que se faz entre trabalhadores e usuários, nessas conexões de pessoas, de gentes, né, dessas redes que foram, da forma como foi colocada aqui anteriormente, é que é possível se produzir novas formas de cuidado e produção de cuidados que sejam mais cuidadores. Então, acreditando que é no cotidiano que incessantemente a gente faz transgressões a essas normas produzidas no nível central, né, desses protocolos estabelecidos, a gente vai transgredindo a partir das situações criadas nesse cotidiano. Então, é no espaço, pode passar no espaço da micropolítica, né, que a gente vai trabalhando nessa ruptura dessas relações que a gente estabelece no cotidiano. Esse arranjo que eu vou contar, daí trabalhou com duas ideias, dois núcleos importantes para romper com isso, que é com a ideia de educação permanente de saúde e trabalhando com apoio. Eu vou falar, o apoio nessa experiência foi feito por pessoas que eram chamadas de assessores técnicos. Tá? Então, a gente foi trabalhando acreditando nesses espaços de encontro, nessas relações e nessa produção viva do cotidiano que a gente vai fazendo a gestão do cotidiano. Então, uma caixa de ferramentas que era conceitual, onde estavam presentes uma variedade de conceitos da vigilância, do trabalho vivo, da educação permanente, enfim, de vários conceitos presentes. Ela era multireferenciada, né? Mas era um processo social de contratualização a partir dessa caixa de ferramentas que a gente foi chamando de, pode mudar, uma caixa de ferramenta vibrátil, né? Marcada pelas afetações, como está dando para ver, pelos esses encontros que as pessoas iam se afetando a partir da potencialidade do trabalho em equipe, das conversas, da multiplicidade de encontros, dessa rede de conversações que foram sendo produzidas e que a gente chamou de uma caixa de ferramentas vibrátil, que ela é produzida todo dia no cotidiano. A gente produz hoje, nós vamos fazer assim, estabelecer um jeito criado por esse grupo. Só que no momento seguinte, a gente desmonta tudo aquilo e cria novas formas de fazer na riqueza desses processos de encontros que acontecem no cotidiano. Então, uma caixa de ferramenta que monta, desmonta, quebra, destrói, constrói suas próprias ferramentas. Então, é nesse momento de encontro entre trabalhadores e trabalhadores com usuários que a gente produz as nossas ferramentas. A partir dessa valorização do trabalho vivo e dessa possibilidade de reconhecer e de escutar as impossibilidades e as possibilidades que temos nesse cotidiano.
Então, foi um arranjo que tinha como objetivo produzir a regulação do acesso à assistência, né? Então, ele partiu de uma proposta de regulação, né, de acesso, uma criação de espaços de diálogos, como eu já falei, educação permanente como ferramenta central. Essa equipe de apoiadores foi criada para ativar e apoiar a reorganização do processo de trabalho na unidade de saúde da família e qualificar encaminhamentos e o trânsito dos usuários pelos diversos pontos da rede. Então, pode passar. Esse arranjo, pode passar também. Ele tinha, volta um pouquinho, acho que eu tenho uma questão aqui que eu não falei. Então, ele tinha a gestão da clínica e a auditoria assistencial, era feita pela discussão de casos. E a discussão de casos feitos com base em protocolos, os protocolos estavam presentes, faziam parte da discussão do processo, mas eram problematizados nos processos de trabalho, nas equipes, das diversas formas que o trabalho em saúde se organizava nas diversas unidades assistenciais e envolvendo tanto os trabalhadores da atenção básica como os trabalhadores dos serviços especializados, da área hospitalar, dos serviços de regulação. Então, fazendo um link, né, eles na construção desse processo, esses apoiadores, essa equipe, foi se colocando como a ideia de teia de aranha mesmo, como a aranha que foi produzindo redes e capturando, né, todas as pessoas que poderiam estar envolvidas nessa organização, nesse arranjo. Só para ter uma ideia da estrutura, eles eram duplas, era sempre um médico e uma enfermeira, tinha também um odontólogo que trabalhavam, faziam o apoio tanto na atenção básica como na rede especializada e também articulavam com os pontos de regulação fixo que tinham dentro dessa rede municipal. Esses profissionais que atuaram como apoiadores, eles foram vinculados diretamente à secretária dentro do organograma adolescente aqui da Débora, né, eles ficavam vinculados diretamente à diretora-geral, diretoria executiva da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eles circulavam por todas as diretorias e departamentos da Secretaria Municipal. A escolha desses trabalhadores, né, enfermeiros, médicos e dentistas, foi feita por serem pessoas que já estavam na rede, que representavam diversos grupos que existiam dentro do Serviço Municipal de Saúde, tinham muita credibilidade por todos os trabalhadores, pela clínica que faziam, pelo trabalho que tinham. Então, eram pessoas que eram legitimados pelos próprios trabalhadores da rede. Então, os médicos eram bons clínicos, comprometidos, envolvidos com o trabalho da Secretaria de Saúde, que tinha uma história na rede, e os enfermeiros também. Então, tinham alguns profissionais que tinham uma formação em saúde coletiva, outros eram especialistas. Então, nem todos tinham formação específica para a saúde coletiva, mas tinham um envolvimento e uma história já de vivência nessa rede de serviços de saúde. Tá? E o compromisso era que eles estivessem, pode passar. Então, era um projeto de regulação da atenção à saúde, de educação permanente, que tinha uma equipe de assessores técnicos e que trabalhavam com dois eixos norteadores, a gestão do cuidado e a produção do trabalho em rede. Tá? Era um dispositivo, foi considerado como um dispositivo que colocava diversos atores em cena e em análise o tempo todo. Acolhe, questiona e explicita conflitos. Existia toda segunda-feira de manhã um espaço de encontro desses apoiadores, junto com algumas pessoas das diretorias mais fixas dos departamentos, onde se discutia a semana, o
que eles tinham produzido, os conflitos, os questionamentos, as frustrações, e é onde se reorganizava esse arranjo, se reorganizavam os protocolos, se reorganizavam os acordos, e eles iam, toda semana eles passavam nas unidades. Então, cada dupla ficava responsável, em média, por 8 unidades básicas de saúde, que tinham, em média, de 2 a 3 equipes de saúde da família. E eles passavam em todas as unidades, todas as semanas, né? Não era de uma forma homogênea, tinha unidades que eles ficavam mais, unidades que eles ficavam menos, de acordo com a situação de cada uma delas e as potencialidades. Nesse momento, nesses encontros, a gente reorganizava o tempo todo esse processo, porque, à medida que se pensava uma forma de garantir melhor a integralidade do cuidado, a articulação com os especialistas, com as limitações que nós temos nos serviços de saúde, e que, quando eles iam para as unidades ou na conversa com os especialistas, aquilo que tinha combinado não era bem assim, porque quando punham os outros atores em cena, a situação ficava diferente, e aí, então havia uma construção e reconstrução o tempo todo, mas num sentido sempre de apoio e de construção de rede viva, né? Então, vem dessa ideia que Ticcanoni trouxe de que as redes se construíam e se desmanchavam, se construíam e se desmanchavam todo o tempo, e assim foi assim que era se constituir a rede de cuidados nesse período. Então, só para ter uma ideia, esse é o mapa de Londrina, né? Então, essas bolinhas aí eles estavam distribuídos nessas 6 regiões que Londrina tem, e aí essas nuvenzinhas, triângulos e quadrados, são todos os serviços que existem mais centralizados, e eles ficavam dispersos e circulavam por todos esses serviços, né? Então, não dá para ver, mas está cheio de linha, e eles faziam esse link articulando essa possibilidade de construção de rede. Então, a gestão fez uma aposta no protagonismo do trabalhador, no trabalho com coletivos, na articulação e no trabalho em rede. Mas eu acho que o que eu queria destacar é que foi uma aposta muito forte no trabalhador, né? E na potencialidade que nessa produção de coletivos amplia as possibilidades efetivas de produção do cuidado no cotidiano da vida na produção do cuidado, né? Pode passar. Era uma tentativa de produção de novos atos de saúde, de novos modos de gestão da clínica, do cuidado e do cotidiano. Quando eles iam para a unidade, era um projeto de regulação da atenção, então iam com as possibilidades de tentar fazer discussão de casos, das dificuldades. Então, a unidade esperava esses apoiadores com as dificuldades que eles tinham no cotidiano, na resolutividade, nos encaminhamentos, na integralidade. Só que quando eles chegavam lá, muitas vezes, além da discussão desses casos, tinham muitos problemas relacionados ao trabalho do cotidiano dessas unidades. E eles acabavam tendo que deixar de lado as situações que eles traziam para discutir e apoiar as equipes naquelas dificuldades do cotidiano que eles se encontravam. Então, era um tipo de apoio que trabalhava tanto com a questão da clínica, como a organização do processo de trabalho, como discutindo as dificuldades que o serviço tinha no cotidiano. E muitas vezes não havia possibilidade de resolução dessas situações, mas era um trabalho de construção e de apoio até para reconhecer os limites que o cotidiano impunha para aquelas equipes. Então, nessa ação cotidiana, eles se constituíam na criação de espaços de reflexão da prática dos trabalhadores da atenção básica, em constante diálogo com a atenção especialidade e com as demais diretorias. Essa foi uma questão muito rica nesse processo, porque muitos dos especialistas passaram a ir para a discussão de casos na unidade, junto com o médico que atendia na atenção básica, com a equipe de saúde, agentes comunitários, auxiliares, enfermeiros, iam discutir os casos lá.
O especialista teve em alguns momentos que ia na visita domiciliar para entender como que se estruturava o cuidado na atenção básica e como que eles podiam articular essa rede de cuidado para fazer a regulação da atenção, a regulação assistencial. Então, a regulação não como uma norma, um protocolo, mas a regulação como uma possibilidade de articulação e de produção de encontros. Então, ela se produzia no cotidiano a partir das possibilidades e limites que eles enfrentavam. Imobilizando esse debate e refletindo com os trabalhadores a prática deles no cotidiano. Então, era um espaço intenso de educação permanente, a reflexão da prática era muito intensa. Muitas vezes, os assessores médicos, eles entravam num processo de identificar dificuldades. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil de entender. Uma das redes, das especialidades que foi fortemente trabalhada foi a endocrinologia. E quando eles foram ver a fila, né, que tinha para o endocrinologista, eles foram analisar essa fila caso por caso, dividido pelas unidades. Enfim, e aí foi vendo que a fila era muito menor do que aquela que tinha lá, e eles foram discutindo os casos junto com as equipes da atenção básica. Uma das dificuldades que os clínicos tinham da atenção básica é de fazer o início do tratamento com insulina. Então, eles trabalharam com a rede de médicos clínicos, a partir dos casos, para qualificar e possibilitar que os clínicos começassem a insulinização desses usuários a ponto. O especialista, junto com os clínicos, e a partir daí identificou-se também que tinha outras dificuldades nesse cuidado, a questão da aplicação dos cuidados com a insulina. Então, quando foi se trabalhando a partir da equipe toda que atendia na atenção básica em conjunto com os especialistas. Os clínicos que tinham mais dificuldades, recém-formados que estavam começando nas unidades de saúde, esses médicos trabalhavam, iam junto, faziam discussão de casos juntos. Então, a gente tinha momentos de reflexão da prática a partir sempre da discussão de casos com a equipe de saúde da unidade, às vezes só com o médico, às vezes só com a equipe de enfermagem, e a gente foi, nesse processo que a gente foi construindo essa rede de cuidados. Então é isso, a gestão da clínica, mas a gente não trabalhou como assim, a porosidade para os problemas presentes no cotidiano das unidades básicas de saúde era uma questão bastante trabalhada. Então, a gente trabalhou com muitos conceitos da vigilância em saúde, a gestão dos processos de trabalho lá no cotidiano era feita sempre, muitas vezes, a proposta da visita era para discutir algum protocolo, algum caso, mas, como eu já disse, os problemas daquela unidade. Um outro exemplo, por exemplo, uma das assessoras chegou para discutir caso lá, mas a coordenadora, a gerente da unidade, estava numa sobrecarga de trabalho. Então, assim, hoje é o dia que eu reservei, que eu tinha visitas domiciliares que eu precisava fazer. Ela falou, então vai fazer sua visita, eu vou ficar aqui, faço outras atividades que eram demandas mais administrativas na unidade. Então, os apoiadores, eles entravam no processo de trabalho da unidade de acordo com aquelas situações daquele momento. Então, eles não eram, assim, eles foram se legitimando e deixando de ser estrangeiros dentro da unidade de saúde. Então, esse foi um arranjo muito singular, num contexto, hoje não funciona mais assim, até por mudanças de administração, mas eu acho que a gente aprendeu muitas coisas naquele serviço. Então, múltiplas conexões e a intensa rede de conversações. Né? Pode passar. Então, a espaço de educação permanente como espaço de produção ativa e de aproximação de distintos lugares da rede, e o matriciamento visto como uma oportunidade de uma reflexão compartilhada sobre as diversas situações que o mundo do trabalho ia produzindo neste processo. Foi uma ação de agregar e combinar diferentes saberes, né, enfrentando a complexidade dos problemas, trocas, né, saberes produzidos no cotidiano, e tinha uma forte relação de cooperação.
Então, havia momentos de muita tensão, havia momentos também que a porosidade não era como havia momentos de conflito, porque nem sempre havia uma concordância a respeito da forma da condução dos problemas de saúde com a unidade, né? Então, também havia momentos de dureza em que tensionava-se as relações produzidas nesses momentos de encontro também. Então, a porosidade, ela não estava nas pessoas, mas estava nas situações. Então, tinham situações que as pessoas tinham muita porosidade, conseguiam enfrentar aquelas situações, e tinha momentos de muita dureza também, que havia um distanciamento. Então, por que eu estou falando isso? Porque as possibilidades, elas são dadas pelo momento do encontro, não necessariamente pelas pessoas que estão ali, mas pelas possibilidades de relação que a gente consegue construir, considerando a singularidade de cada uma das situações. Então, a regulação representou também uma intervenção do gestor na ação dos médicos, particularmente em sua relação com os usuários. Então, foi um exercício muito interessante em que a gestão conseguiu entrar junto com a mão dos clínicos, dos enfermeiros e discutir por que você fez esse encaminhamento, por que você está incompleto isso que você falou, quais os exames que foram solicitados, que não foram solicitados, que poderiam ser solicitados, enfim, uma discussão com o clínico, caso a caso, a partir das possibilidades que existiam no serviço, dos protocolos construídos em conjunto entre especialistas e equipes de atenção básica. Então, foi uma capitalização da gestão dentro dos consultórios, dentro das equipes, no trabalho dos agentes comunitários, havia uma discussão muito intensa a partir desses encontros intensos e dessa rede de conversações. Mas não a partir de normas e protocolos, mas a partir do diálogo e do encontro desses profissionais amplos de controle. Então, acho que eu já falei tudo aqui. As dificuldades, acho que pode passar. Então, nesse sentido, o apoio foi visto, né, essa rede e a possibilidade de apoio, essa construção de rede foi feita a partir dos conflitos, como alimentos para ter mais clareza, para dar visibilidade aos problemas que estavam no cotidiano. Então, o conflito não era visto como um erro, como um defeito das pessoas, como essa pessoa não é boa para a atenção básica, ela não tem perfil. A gente tentava trabalhar os conflitos e identificar, naquele contexto, por que aquele conflito aparecia daquela forma. Então, o ruído era visto como um alimento para a produção da rede e para a produção do cuidado. E assim a gente foi identificando e inventando novos modos de fazer. Acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes, mas assim, a criatividade estava muito presente. Então, desde as ações, os mecanismos de encontro que foram utilizados foram muito variados, desde reuniões de equipe, que esses assessores estavam sempre presentes, oficinas, enfim, foram várias construção de encontros a partir de vários mecanismos que foram utilizados considerando as diferentes situações. Tá? Então, acho que era essa ideia, um pouquinho que eu queria trazer, acho que é o último slide esse, né? Tá. Então, um dos grandes ganhos foi essa composição que o gestor fez com os trabalhadores das unidades de saúde, e aí assim a gente foi formando coletivos gestores descentralizados, reconhecidos como coletivos, que eles fazem gestão do cotidiano normalmente, mas foram formando vários coletivos gestores em toda a rede, produzindo intervenções singulares, né?
E dessa forma, uma das coisas que foi muito citada foi a ruptura dessa separação entre o gestor do nível central e os trabalhadores das unidades de saúde. Além dessa ruptura entre gestão do nível central e ponta, como a gente fala, sempre é o pessoal da ponta, então a gente foi minando essa ideia de pessoal da ponta, né? A gente foi trabalhando nessa ruptura do nível central do nível local, e também trabalhando num processo de cooperação entre as unidades, né? Então, as unidades passaram a conversar muito mais, as equipes de uma unidade de saúde, a conversar e saber o que está acontecendo com a outra unidade de saúde, e ter uma articulação muito maior e uma produção de rede viva o tempo todo. Isso foi colocado, não foi pela gente, foi pelos trabalhadores mesmo, que eles falam que pela primeira vez eles conseguiram se sentir legitimados nesse processo, e eles falavam também que a presença desses apoiadores na unidade, né, e eles saberem que eles podiam contar com eles, muitas vezes não conseguia mudar, resolver aquela situação, mas só o fato de eles se sentirem apoiados, né, e ter espaço de reflexão sobre as dificuldades que eles enfrentavam, já era uma grande mudança para eles nesse enfrentamento do cotidiano da vida, do cuidado nas unidades de saúde. Então, é isso que eu queria trazer e compartilhar com vocês. Muito obrigada, Rossana. Acho que foi ótima a sua fala. Já contamos um monte de coisas aqui, já conversamos um monte de coisas. E acho que depois a gente vai poder conversar um pouco mais, né? Gostaria de chamar agora a Débora. Ela vai falar da experiência de São Bernardo do Campo. Agradeço a participação. Primeiramente, bom dia. É com muita alegria de ter aceitado esse convite e queria colocar que é muito bom estar com vocês na mesa, até porque a gente construiu uma parceria é muito longa a nossa parceria, né? E isso produziu muitos movimentos de aprendizado, inclusive vocês vão perceber que muitos dos conceitos que a Rossana destacou, que deram sustentabilidade na proposta de Londrina, também muitos dos conceitos que a gente aposta e que dão sustentabilidade para o processo que a gente está desencadeando em São Bernardo do Campo. Mas eu queria falar que a gente vem de uma experiência que foi a partir do Ministério da Saúde, no momento que estava fazendo a formulação do processo de educação permanente, e nós três, inclusive a Cirila Thaís, Silvia Matsumoto, Ângela, enfim, várias pessoas que participaram desse processo de formulação, e de lá para cá a gente vem num aprendizado muito intenso, tanto do ponto de vista de operação de processos como esse que a Rossana está colocando de Londrina, mas a gente vem de outros também, né? Em João Pessoa, que nós três, inclusive a Ângela também participou, e esse agora é em São Bernardo do Campo. Então a gente está partindo do pressuposto, e aí falando um pouco mais especificamente de São Bernardo, que há uma inseparabilidade entre a gestão e a produção do cuidado, né? Então, esse é um conceito importante que que desenha necessidade de novos arranjos de gestão, né? Esse velho jeito de se organizar de Secretaria de Saúde, eu vou ter que tirar o casaco e ficar de pé. É que a gente vai falando, tá aquecendo, né? Então, esse movimento que a gente está fazendo em São Bernardo vem de um processo de aprendizado que, por causa da filmadora, né? Vem de um processo de aprendizado desses movimentos todos que a gente está falando que tanto operou como investigou. A minha tese de doutorado, por exemplo, que tem a Laura como orientadora, foi um processo de análise cartográfica do processo que a gente vivenciou em João Pessoa. A Rossana fez a tese de doutorado dela, que ela apresentou inicialmente, uma análise cartográfica da experiência de Londrina, que teve a Laura também como orientadora, né, que a gente participa da linha de pesquisa
da micropolítica do cuidado do trabalho e saúde. Então, esse conceito de que há uma inseparabilidade entre a gestão e o cuidado, ele é estruturante na medida que as secretarias de saúde, convencionalmente, se organizam a partir de organogramas piramidais, arborescentes, do jeito que vocês queiram dar o nome. Ou seja, que tem estruturas de poder com níveis hierárquicos que se estrutura a partir de áreas, departamentos, objetos de ação, enfim. Na Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, a estrutura organogramática é a partir de departamentos com objetos muito conhecidos por nós, por exemplo, atenção básica, urgência e emergência, hospitalar, vigilância e atenção especializada e departamento administrativo. Essa lógica de organização, e eu quero dar destaque nesse jeito de se organizar, produz muita dinâmica de controle, de tentativa de controle, que na verdade não faz controle, de muita normatividade em uma mão única, né? E não tem uma mão que volta. Então, assim, é muita norma, e aí, grudando na fala do Ticanoli, é muita produção de norma, com baixa capacidade de escuta do que está acontecendo no mundo real, micropolítico, em cada um dos serviços. Então, assim, esse é um contexto que, para nós, é estruturante. Mudar isso precisa fazer muita invenção e criação para poder construir um arranjo que faça uma possibilidade que os processos que estão acontecendo no mundo real, como diz a Rossana, o que normalmente é nomeado como ponta, venha para dentro dos departamentos para mudar jeitos de operar e de fazer gestão de processo. Então, em São Bernardo do Campo, nós temos 9 territórios que tem uma lógica, entre aspas, um pouco artificial na sua formulação, mas nós trabalhamos com um processo, como não havia distritalização lá, um processo de territorialização a partir de núcleos territoriais que tinha no mínimo uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, e algumas unidades básicas, uma variação entre 3 a 6 unidades, a depender do tamanho do território. Tem núcleo territorial que tem CAPS, e tem núcleo territorial que tem centro de especialidades. E tem equipamentos que são de âmbito municipal, como o hospital, que é de pronto-socorro central, que é o equipamento que atende mais claramente, após a implantação das UPAs, as urgências mais trash, digamos assim, porque as de média complexidade, digamos, as urgências mais de menor complexidade são atendidos da UPA, e isso tem uma relação direta com o peça central. Tem um hospital que é dito como o principal para nós como maternidade, mas tem clínica lá também, e tem um hospital que tem oncologia e tem traumatologia e clínica. Então tem um arranjo que está sendo construído na área hospitalar, que ele está em processo também de construção, não vou entrar em detalhes, só para vocês entenderem mais ou menos como é o município. E aí, como a gente fez um movimento de estruturação de núcleos territoriais, nós temos daí, que é um conceito importante, a contratação de pessoas com processo seletivo para exercer a função apoiadora. Então, nós temos esse profissional que é de uma multiplicidade grande em termos de tipo de profissão, só não tem médico, né? Tem várias profissões menos o médico, e eles formam grupos de apoiadores que apoiam esses núcleos territoriais. Cada grupo de apoiadores tem o que a gente chama de referência e facilitador de educação permanente, que são pessoas da estrutura do organograma da secretaria, ou seja, todos os departamentos estão envolvidos. Tem gente do departamento de atenção hospitalar, da vigilância, da atenção básica, só não